Bom dia. Bom dia a todas e todos que estão nos assistindo. Bom dia, César. Bom dia, Carol. Bom dia, Felipe. Bom dia, bom dia. Então, quero primeiro agradecer vocês pela disponibilidade, Felipe, que eu sei que está tão corrido. Quer dizer, todos nós estamos, acho que, com menos tempo nessa pandemia do que sem a pandemia, né? Do que o antes. Primeiro porque precisamos nos adaptar a esse novo modelo de convivência, digamos assim. Mas, antes de começar a falar sobre o debate, eu queria falar um pouquinho sobre a ABJD. Eu me chamo Iane, né, Iane Teles, sou advogada, sou de Pernambuco, sou da executiva da ABJD, Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Também faço parte hoje da Gestão Felipe na Comissão Nacional de Direitos Humanos, lá com o nosso querido Hélio Leitão, né? E a ABJD, para quem não conhece, é uma associação que foi criada em 2016. Antes era a Frente Brasileira de Juristas pela Democracia. Me lembro bem, né, César, Carol, nós lá em Brasília, a gente em Brasília em junho, inclusive eu com a turma aqui de Pernambuco, porque a BJD é uma instituição, uma associação que agrega várias classes, não é só de uma classe, né, advogados, advogadas, promotores, promotoras, e aí eu com meus colegas aqui de Pernambuco, lá em Brasília, inclusive com o seu querido tio Felipe Marcelo Santa Cruz, meu amigo amado, né, gosto muito, Marcelo está aqui na Comissão de Direitos Humanos com a gente, aqui no Estado, né, então, assim, a BJD foi criada lá em 2016, na época que se discutia a questão do impeachment de Dilma, então todos os estados, César foi um grande instrumento aí, capitaneou muitos estados, conversou com muita gente, né? Carol também, todos que hoje fazem a BJD foram todos importantes nessa construção. E aí, em 2018, a BJD foi de fato e de direito, né? Virou uma associação que, inclusive, estamos agora, justamente em maio, agora no finalzinho de maio, completando 2 anos de existência da associação. Então, para quem quiser conhecer um pouquinho melhor a BJD, tem tanto aqui no Facebook, que está sendo transmitida a nossa live, como também temos o site da ABJD. Só colocar a ABJD no Google, vocês vão achar logo, é a primeira. Enfim, graças a Deus é uma associação que tem crescido muito, né? Tem dado muito trabalho, mas ultimamente, principalmente, enfim, eu acho que eu estava até brincando com os amigos, meu Deus, democracia dá muito trabalho, né? Desde 2000, aliás, antes, acho que 2013, a gente não para nessas redes sociais de conversar, enfim, explicar, inclusive por conta das fake news, né? Tá sempre desmentindo as coisas, enfim, tem dado muito trabalho, mas é prazeroso, é uma família, hoje é uma família, eu considero como família, enfim, gosto de todos e tenho, assim, muito apoio em todos, assim, pessoalmente posso falar isso. E a BJD, como eu falei, é uma associação que se construiu numa união não só de uma classe, mas de várias pessoas do ambiente jurídico, de vários amigos dos ambientes jurídicos. E no intuito, realmente, na defesa da democracia, na defesa da dignidade da pessoa humana, no Estado democrático de direito, assim como a ordem tem esse tema nas suas finalidades, né, lá no artigo 44 do Estatuto. Então, esse tema, antes de entrar no tema, eu tenho que falar um pouco da nossa associação e o porquê. Eu acho que o Felipe caiu, vamos esperar um pouquinho. Deixa eu ver se ele volta. Só um segundo. Pronto. Então, assim, falei um pouquinho da ABJD, a importância de estar junto com a OAB, instituições são, digamos assim, ambientes de luta em defesa do Estado democrático de direito. A OAB aí sempre forte, sua independência, com passagens históricas, né, momentos difíceis do Brasil, e agora, né, então, assim, a live se torna mais importante ainda, obviamente, falar sobre o Estado democrático de direito todos os dias, né, esclarecer, ajudar a população no geral, mas principalmente agora, nesse momento de pandemia, e nós estamos vivendo, vivenciando, está nos revelando essa vulnerabilidade, nos revelando que o bem-estar individual depende do bem-estar coletivo. Então, o nosso tema de hoje é isso, Estado Democrático de Direito e a crise do Covid. E eu queria, eu acho que assim, eu não sou tão boa nas formalidades,
e também assim me sinto muito à vontade aqui, que é um ambiente com amigos, e acho que não precisa, né? César, Carol, Felipe, mas estamos aqui com César, ex-presidente da Ordem, é também fundador da BJD, Carol Proner, professora da UFRJ, professora na Espanha, diretora lá do mestrado de Direitos Humanos em Sevilha, o qual faço hoje, também fundadora da BJD, e Felipe, nosso querido Felipe Santa Cruz, o presidente da Ordem. Então, assim, eu vou passar aqui para a Carol para ficar um pouco mais animado e para fazer a explanação do tema. Como é que vai ser feito aqui, como é que vai ser a estrutura da nossa live? Nós vamos... cada um de vocês vão ter 10 minutos para falar um pouco sobre o tema. Depois, nós abrimos para os próximos blocos, que são os blocos das perguntas, que aí eu vou verificar as perguntas aqui dos participantes, das pessoas que estão nos assistindo. E no último bloco, que é o quarto bloco, é o bloco das considerações finais, que todos vocês vão ter 5 minutos. Então, esse primeiro momento, 10 minutos. E aí eu passo para a Carol, em seguida para Felipe, depois para César, e vamos construindo. Então, é um bate-papo, de antemão é um bate-papo, diante de tudo é um bate-papo, muito tranquilo, né, informal, de certa forma. Então, Carol, fique à vontade, minha querida. Yane, muito obrigada pelo convite. Antes de tudo, eu quero agradecer a você, que justamente por essa simpatia, essa alegria, esse jeito mais informal, mas também muito sério de trabalho, e eu quero deixar aqui registrado minha valorização do seu trabalho dentro da BJD e também como acadêmica em Sevilha, porque já mostra lá a que veio, né? Você tem aí um longo período, uma longa trajetória agora de formação acadêmica que acompanha essa tua formação política na BJD e na OAB. Então, justamente essa tua característica é que fez possível esse encontro. Então, acho que nós temos que agradecer aqui, e eu, especialmente, com o César eu tenho mais interação, que volta e meia nós temos os debates na BJD. Agora, com o Felipe, é uma alegria, viu, Felipe, você ter aceitado estar com a gente, e justamente acho que é esse o clima, viu, Yane, de conversa, de debate. Eu sei que cada um de nós ocupa espaços institucionais, nós estamos presidindo alguma coisa, estamos coordenando algum grupo, algum conselho, alguma coisa, aqui ou acolá. Na Espanha eu dirijo lá um programa de mestrado, então lá eu estou diretora, mas eu acho que dentro de nós temos uma coisa que nos une muito, que é a preocupação com o Estado Democrático de Direito, com as garantias, com as liberdades, e nos espaços que estamos ocupando, estamos defendendo ferrenhamente esses valores e esses direitos, muitas vezes indo na contramão, sei lá, da onda, do poder de ocasião da vez ou da tendência, digamos assim. Então, eu quero agradecer muito, Felipe, sua presença aqui para nós é muito importante, porque a BJD é uma instituição nova, pequena, e que tem determinadas funções e objetivos e metas que são decorrência, inclusive, do momento histórico que nós estamos vivendo. Não haveria a BJD, e antes dela, no escritório do César Brito, ainda antes, viu, Yane? Em 2015 já nos reunimos lá em Brasília, final do ano, depois no início do ano, aí foi março, se eu não me engano, ali concomitante ao avanço do processo de impeachment contra a ex-presidenta Dilma, e já nos reunimos para tentar entender um pouco o que é que estava acontecendo no Brasil de então, né, naquele 2016, no início do ano, porque não estava claro muitas coisas que hoje nós temos certeza absoluta. Para muitas instituições e muitas pessoas, o que acontecia não estava claro. Para parte dos juristas que se reuniram primeiro numa frente em defesa da democracia, por entenderem que o processo do impeachment era um grande erro, não contra Dilma, contra Lula, contra PT, contra a esquerda, mas contra as instituições brasileiras, contra a instituição e o mandato da presidência da República, porque não entendíamos naquele momento que havia o crime jurídico, o respaldo jurídico que poderia, então, abrir aquilo que seria o legítimo processo de julgamento político. E isso foi se revelando cada vez mais forte para nós, Yane. Lembre bem, em março ou abril, que eu não lembro a data, talvez o César lembre, nós nos reunimos como frente, né, uma frente grande e ampla de advogados, e nesta época, Felipe, a nossa OAB, que já teve momentos incríveis na história do país, sempre esteve conectada aos grandes fatos políticos da época, mas nesse momento, o presidente de então, ele foi muito criticado, porque ele já me lembro bem claramente, no dia 4 de abril, quando as 27 seccionais, contra 27 seccionais, só uma seccional, me parece,
não aderiu ao amplo apoio ao impeachment contra a presidenta Dilma, e nesse momento foi muito chocante para muitos advogados que eventualmente não tinham votos nas seccionais, mas que diziam, não, mas espera aí, o que está acontecendo é muito grave, há uma ruptura institucional em andamento, e advogados que também já percebiam que o lavajatismo, que a tendência, por exemplo, de uma flexibilização do direito, ou até uma suspensão de garantias para produzir, por exemplo, conduções coercitivas, regras ligadas aí àquilo que foi feito até certo ponto na Lava Jato, e que, de certa forma, foi já apontado no primeiro momento por advogados, né, como flexibilização de prerrogativas, para deixar aqui dentro do nosso campo, né, de defesa dos direitos de defesa, por exemplo. Né. Então, nesse momento, a BJD nasce e a gente tinha certo conflito com a posição da ordem daquele momento, porque, claro, a gente era contraponto ao que nós víamos defendendo, né, César? Então, víamos construindo, mas não com... Enfim, isso foi avançando, e a BJD somou as suas lutas e bandeiras, e foi crescendo também, a entidade hoje já representa, já nem sei mais as contas, a Iane vai nos contar, porque tivemos que abrir um segundo grupo agora, e a demanda por participação na BJD é cada vez maior nacionalmente. Nós estamos com núcleos, a gente chama de núcleos, e a gestão não é fácil, porque ela é horizontalizada, e por consenso progressivo, não é fácil administrar, que eu digo, tentar coordenar coisas dentro da BJD, porque é muito participativo, e esse é justamente o legado democrático da entidade. Mas isso que eu queria dizer, é muito prazeroso poder falar com o Felipe, porque nós, desde que tivemos aí, desde a entrada do Felipe na ordem, nós aquelas críticas fortes que nós tínhamos lá à gestão anterior, foram diluindo, e ao contrário, nós fomos aí percebendo como a ordem tem seu papel fundamental na defesa das prerrogativas, na defesa do Estado Democrático de Direito, e como agora, mais do que nunca, Felipe, nós precisamos também da ordem. Mas não só da ordem, né? E aí, eu quero só para passar a palavra, porque hoje é importante escutar vocês, eu quero que esse debate aconteça, e ontem eu tive a felicidade de conversar num papo internacional aí que a gente fez através do escritório da CELAG, que lançou um livro sobre lawfare na América Latina, etc., com o Eugênio Zaffaroni, que lançou um livro agora falando da pós-pandemia e do pós-direito, quer dizer, o direito pós-pandemia. O que nós vamos fazer com o direito, e melhor, com o Estado Democrático de Direito, e ainda, né, o que nós, como entidades jurídicas de diferentes naturezas, com diferentes missões, temos a fazer para tentar resolver esse problema grave. Ele aponta que nós vivemos um estado que ele chamou, né, a terceira fase, tardo-colonialismo, né, uma intensificação de um novo, não é nem o neocolonialismo, é um tardo-colonialismo decorrente da natureza do totalitarismo financeiro, desse neoliberalismo sem limites. Então, ele amarrou muito bem a questão do neoliberalismo sem nenhum tipo de limite, que não faz acordo com a democracia, que nós estamos vendo isso lá em Sevilha, bastante nos nossos seminários, quer dizer, não é um neoliberalismo como tínhamos, sei lá, no keynesianismo nos anos 60, 70, que havia alguns pactos a serem respeitados por uma centralidade do trabalho. Agora não há nada. É explícito, sincero e cínico, no sentido da afirmação da concentração do poder e da riqueza, e desavergonhado no risco genocida, e às vezes até suicida e genocida ao mesmo tempo, e aí eu trago para o tema do nosso debate, o que nós estamos vendo que vamos dizer, amplificado com a questão da pandemia do coronavírus. Quer dizer, ele traz esse problema grave do capitalismo, e como é que esse tardo capitalismo reage. E nós do direito estamos fazendo o que para isso? Estamos ajudando, né? Estamos ajudando esse tardo colonialismo a continuar a sua rota de cinismo sem preocupações sociais? Ou será que nós temos, através das nossas condutas individuais, que escuta, né, os movimentos sociais e as demandas populares e sociais, e que, a partir daí, atua, né, invertendo um pouco a lógica, que sempre foi uma lógica classista, não da OAB ou da BJD, mas do direito, né, de sempre servir às elites e servir
aos jogos de correlação de forças da sociedade. O que nós podemos fazer para finalmente fazer com que a praxis e a necessidade, né, redistributiva e solidária que os movimentos têm nos dado como exemplo, inclusive, possa se transformar em pistas para a construção do que dizia o Zaffaroni, do que nós acho que temos que fazer, que é um constitucionalismo novo, um novo Estado, um novo pacto constitucional, um novo, não necessariamente uma nova Constituição, não é isso, mas pensar um novo Estado, um novo direito, novas razões de ser da nossa atividade como juristas, como advogados, como professores, como ensino jurídico, e é isso que eu queria lançar para vocês para começo de conversa. Obrigada. Carol, deu até um tempinho folgado, né? Então, pela ordem das falas, César Brito, fique à vontade. Bom dia a todos e todas. Felipe, Carol, Yane, minhas saudações, e que nos escuta e nos assiste, minhas saudações igualitárias. Primeiro, agradecer o convite da BJD e que demonstra o carinho que ela tem com suas cláusulas pétreas, que é a paridade de gênero. É muito importante nós assegurarmos isso e divulgarmos cada vez mais isso. Não só aqui na live, mas até na própria organização, porque estava a Marina e Marcelo também auxiliando para que essa live desse certo. Então, essa paridade de gênero tem que ser sempre louvada nesses tempos em que alguns se sentem ainda dono, proprietário das pessoas, propriedade das coisas, e por isso pratica muita arrogância. Eu estou numa situação muito dificultosa de fazer uma explanação, porque estou diante de duas dirigentes da BJD, sendo eu, então, um subordinado, e estando também na presença do presidente nacional da OAB, que fala pela ordem, que também sou a ela subordinado. Se nós temos as duas pessoas, as entidades que podem falar, para mim fica com muita mais dificuldade, mas como advogado que sou, não que estou, o desafio é muito grande e assim eu farei. Nós vivemos tempos absolutamente difíceis, mas ele traz debates que são muito importantes para a sociedade. Nós achávamos, antes da pandemia, que já era cafona, que era errado falar em Estado social. Falava-se que era errado, que era absurdo, dizer que a pessoa humana vale mais do que o capital. Nós éramos taxados de vários nomes que se dão pejorativos para quem são loucos, são comunistas, são istas. Também parecia equivocado falar do SUS. Dizia que o moderno era ter uma previdência privada e que não tinha um plano de saúde privado, que o SUS não se via, SUS era o caos. E nós dizíamos, não, o SUS era fundamental. Parecia tudo isso absurdo. Nós falávamos que era importante apostar na solidariedade como forma de solução dos conflitos e não a imposição do capital. Tudo isso parecia cafona. A pandemia traz de novo esse debate e desnuda todas as regras passadas. O Estado mínimo, hoje, que emprega, os grandes empresários que pregavam, os banqueiros que pregavam, estão se socorrendo do Estado. Mas nos traz outros dilemas. Como manter essa compreensão nova em real, em coisa absolutamente real e palpável? O Estado não pode só bancar o banco. O Estado não pode fazer com que o capitalismo tenha um seguro estatal, que ele não corra o risco da atividade econômica. Como fazer com que o Estado, que nós defendemos, possa também ser solidário com as pessoas que dele necessitam? Se nós formos olhar, as primeiras medidas do governo eram de criar uma lógica perversa, que eu chamo sonho de consumo das mentalidades escravistas, de colocar uma remuneração de R$200 para as pessoas que não tinham emprego. Ora, que lógica perversa. Ou você saía para trabalhar e morria, ou você ficava em casa e morria de fome. E essa foi a proposta inicial que o Congresso Nacional modifica para R$600, e o governo dificulta o pagamento no que não tem emprego, e depois ele propõe
na remuneração para quem era empregado, não ter remuneração. Essa era a proposta da primeira medida provisória, que a OAB reagiu corretamente, a BJD denunciou corretamente, de que não era lógico o trabalhador ficar em casa sem nenhuma remuneração. E aí volta um velho debate que também diziam que era absurdo, do salário mínimo universal. As grandes corporações já estão compreendendo que é necessário ter um salário mínimo universal. Quando aqui o senador Suplicy falava sobre isso, chamava o senador Suplicy de louco. Hoje passa a ser uma regra que a Europa está implementando, o Brasil ainda é dificultoso. Você vê que a pandemia traz os debates históricos que pareciam arquivados, porque se massificava tudo o contrário. Lembre-se que no governo passado se ousou editar uma regra legitimando o trabalho análogo a escravo, uma portaria que proibia que o Ministério do Trabalho fiscalizasse o trabalho análogo a escravo, quando o Brasil já tinha 120 mil trabalhadores e trabalhadoras submetidas ao trabalho escravo. Então, a pandemia traz tudo isso de volta. Ela traz tudo isso para o debate. Mas qual é o grande paradoxo que tem sobre isso? É que quem defende essa compreensão, quem acredita que o mundo tem que ser solidário, que o mundo tem que ser democrático, por coerência, está em casa. Está em casa compreendendo um gesto de solidariedade, de cuidar de si também, mas cuidar do outro e da outra. Cuidar dos pais, cuidar dos mais antigos, e não espalhar uma doença. E esse é o paradoxo, porque quem pensa diferente, quem tem um raciocínio do fascismo, quem tem um raciocínio de que as instituições não devem funcionar, quem compreende que é preciso calar o Supremo, como se fez no AI-2, no AI-2 e depois no AI-5, quando se afasta de 3 ministros do Supremo, quando se quer fechar o Congresso. Então, esse grupo que pensa exatamente o contrário da democracia, o grupo que não quer ter as garantias fundamentais, esse grupo está à rua. Esse é o paradoxo. Tradicionalmente, éramos nós que compreendíamos a importância, que íamos às ruas para pressionar as instituições para olhar para as pessoas, e não para a economia. Aí nós invertemos. Esse é um paradoxo que nós precisamos compreender e superar. Talvez esses mecanismos de tecnologia que se antecipa seja um bom instrumento para nós estudarmos e implementarmos, porque ele quebra alguns monopólios informativos, para que possamos ter muito mais solidariedade. Então, são tempos muito difíceis. A ABJD, que já nasce com um desafio muito grande de procurar unir o que parecia ser difícil, unir advogados e advogadas, defensores públicos, advogados públicos, advogadas públicas, magistrados, integrantes do Ministério Público, todos aqueles que integram o sistema de justiça, inclusive estudantes, já falando que era importante. É preciso, nesses momentos difíceis, em que a superação do paradoxo só se faz com muita unidade, e nós buscamos essa unidade no campo do direito. Então, acho que a BJD tem uma tarefa muito grande, assim como tem a OAB, porque a OAB, historicamente, sempre esteve vinculado aos movimentos. É difícil, a gente brinca muito, né, Felipe, que é difícil contar a história do Brasil sem contar a história da OAB. E por que isso? Porque a OAB sempre esteve ao lado da sociedade, a gente sempre disse que a advocacia não se curva, só se curva para a sociedade, não se curva para o poder. E é por isso que os integrantes do poder têm um ódio muito grande dos advogados, e o Felipe Santa Cruz foi um dos primeiros a ser atacado nesse governo que não ama a democracia. O presidente Felipe Santa Cruz, pessoalmente, familiarmente, e a própria instituição atacada constantemente, porque aqueles que defendem a solidariedade, defendem a democracia, sempre receberam esse tipo de agressão. Napoleão dizia que queria cortar as línguas dos advogados. O Hitler destruiu e prendeu vários advogados que denunciavam o Holocausto. Mussolini queimou vários advogados. E o último ditador brasileiro, João Batista Figueiredo, disse que o sonho dele era lotar o Maracanã de advogados e advogados, fechar a porta e tocar fogo. Então, por isso que essas tarefas são muito difíceis, porque nós temos o dever constitucional, o dever legal, como advogados e advogadas que somos, e como instituição que somos, e nesse momento ressaltar esses pontos principais,
que pauta a nossa história, que é a democracia, que é os direitos fundamentais. Por isso, eu compreendo como é difícil sua tarefa, Felipe, presidir a OAB nesse tempo, como também a BJD, com Iane e Carol aqui representando. Mas não é tempo de silêncio, não é tempo de covardia. Um dos nossos ícones, Sobral Pinto, sempre dizia que a advocacia não é profissão para covardes, e é mais um momento de nós demonstrarmos exatamente isso. Então, Felipe, você que fala por nós, tem essa tarefa agora também de nos orientar. Oi, Felipe. Agora a fala está com você, querido presidente. Bom, antes de mais nada, bom dia a todos, bom dia a quem nos assiste, nos dá a honra de acompanhar esse nosso papo informal, que eu acho que é a natureza das relações entre nós. Quero saudar essas duas lideranças progressistas, a Iane Telles e a Carol Proner, importantes, atuantes e realmente comprometidas com as causas da sociedade, as causas progressistas. Quero, sempre batendo palma e com muita admiração e amizade, saudar o nosso eterno presidente Raimundo César Brito, dizendo que ele tem uma vida de coerência, né? Todos nós respeitamos essa coerência, respeitamos a forma que o César, aí, com compasso e muito cuidado, construiu uma trajetória democrática, né? Foi sempre coerente com seus princípios nos momentos em que, por exemplo, presidiu a Ordem dos Advogados, é muito coerente e leal nos momentos que a nossa entidade tem as suas divergências, é muito coerente, muito aberto, muito franco em defender as suas posições. Para mim, isso é sempre um aprendizado, César, e Deus queira que eu consiga 50% do que você consegue. Deixa eu ser muito objetivo, assim, eu acho. Primeiro, olhando o mundo, prometo ficar atento ao tempo, Boaventura diz que vivemos em sociedades politicamente democráticas e socialmente fascistas. O mundo passa por esse momento de choque da democracia, passa por um momento de novos instrumentos de manipulação da vontade popular. O grande debate na Europa é sobre a manipulação de dados, é sobre a manipulação de algoritmos. Por isso, nós estamos tão satisfeitos com a decisão do Supremo Tribunal Federal na semana passada, que impediu que o governo tomasse 220 milhões de telefones celulares das empresas privadas de telefonia, dados sigilosos, dados que não estão autorizados a serem cedidos pelos indivíduos, né, para que ele pudesse, de certa forma, ampliar esse Big Brother de ódio, de frustração, que o Gabinete do Ódio hoje, no Brasil, também representa. Então, se no mundo nós temos uma discussão sobre fascismo social, que contamina todas as classes sociais, temos que entender que boa parte desse fascismo está se instalando, por incrível que pareça, numa classe média que ascendeu na virada do século XX. Né? É impressionante o depoimento daqueles que militam na política partidária, desse sentimento nos bolsões de miséria do Brasil, de descolamento dessa nova classe média e de uma visão autoritária, né, de soluções dos problemas do país. Isso é preocupante, no Brasil especialmente, porque a elite brasileira já tem uma tradição histórica de autoritarismo, e somada a ela, e aí pego aqui gancho no que a Carol falou, e a hiperexploração que o neoliberalismo no seu modelo atual permite. Nós vamos criando no Brasil uma situação desalentadora nos últimos anos, quer dizer, a destruição do direito do trabalho, a fragilização de todos os instrumentos da Constituição de 88, de políticas sociais, de direitos sociais, de garantias, a criminalização da advocacia, perseguição à liberdade de imprensa. Eu aqui posso enumerar a visão punitivista que uma nova elite concursada, né, de extrema-direita passou a implementar no Ministério Público e na magistratura, que eram instrumentos de igualdade no nosso projeto pós. A Carol vai lembrar disso, porque é da minha geração. Toda a nossa discussão
do direito achado na rua, do direito alternativo, que tanto impacto teve na formação da nossa militância e da nossa participação pública, acabou desviada por um direito achado na rua alternativo, de implementação de uma visão fascista, né, autoritária, a ponto de vivermos a situação esdrúxula que, a pedido do Moro, um procurador da República pediu o afastamento do presidente da Ordem, num episódio que quero aqui agradecer ao César, que mais uma vez ficou ao meu lado, advogou junto com todos os ex-presidentes em favor da verdade, e ali onde eu estava defendendo uma questão que inclusive estava correta no mérito, mas são frutos desse tempo. Então, esse quadro que é gravíssimo no mundo, e eu quero aqui ser objetivo, no Brasil ganha agora um tempero especial. Primeiro, porque temos na presidência uma espécie de líder mundial do atraso, né? A vanguarda do atraso encontrou no Brasil, por incrível que possa parecer, e aí acho que é uma meia-culpa que todos nós vamos ter que fazer da pós-ditadura, né? De como esse processo ficou assim, como... Eu gosto muito da ideia do Lênio, por exemplo, no direito. Que processo de ensino houve no Brasil de decoreba, de manual, que matou a nossa capacidade crítica. Então, esse processo foi acontecendo debaixo dos nossos olhos. Nós o subestimamos, né? Nós não compreendemos o que aconteceu em junho de 2013. Eu era presidente recém-eleito da OAB do Rio e fiquei ali buscando saídas, mas ali já tinha muito do autoritarismo que recrudesceu depois daquele episódio. Então tinha perseguição aos partidos políticos que estavam na rua, rompendo uma tradição de participação dos partidos sempre nos eventos, a visão da criminalização da política, a visão da utilização do que eu chamo desse udenismo clássico da classe média brasileira, que faz da discussão moralista, não de moralidade, uma bandeira em si mesma, e isso tudo foi criando as condições para que ascendesse à presidência da República, também aí bafejado pelo destino, uma figura que representa mundialmente esse atraso. Então, absolutamente desequilibrado do ponto de vista pessoal, o que nos traz um desafio diário de como lidar com ele e com a agenda dele, extremamente coerente, né? Não se deixou perder pelo caminho da democracia, né? Não buscou governar em momento nenhum para todos, nem mesmo para aqueles que votaram nele, desde o início está ligado a um projeto autoritário de ruptura, da construção passo a passo de um autogolpe. Não tenho dúvida nenhuma disso que estou afirmando. E aí pego aqui a fala do César. Aqueles que se calarem diante disso terão um preço muito caro a pagar no futuro, né? Se nós subestimamos lá atrás todo esse processo de descaracterização da nossa democracia, que fez de nós esse lugar, esse laboratório do caos, nós não podemos subestimar isso agora, né? Então, essa tem sido a posição da Ordem. A Ordem está onde sempre esteve. Os nossos compromissos com o Estado Democrático de Direito, com as garantias individuais, são estatutários, né? São estatutários, que é lei federal. Nós todos estamos adstritos a esses compromissos que nós, inclusive, no momento que recebemos a carteira, juramos observar a defesa das minorias, garantias individuais, uma visão pluralista que construiu todo o patrimônio que a Ordem dos Advogados no Brasil representa. Então, estamos nesse espaço, vamos ocupar esse espaço. É óbvio que temos resistência e que eu quero agradecer a BJD, né? Porque nós passamos, veja, questões basilares. Eu fui perguntado à época, assim que tomei posse, César vai lembrar disso, se existiria uma lava-jato da saúde para pegar essa ou aquela empresa. Eu falei, olha, eu não sei se operação da polícia e processo é em fascículos, né? Qual é o objeto dessa ação? Seja uma coisa assim, aula de introdução, né? Um ataque como se eu fosse um inimigo da moralidade, como se a ordem estivesse a serviço do crime. Uma observação que hoje o doutor Sérgio Moro concorda comigo, que era um erro dele, um erro, disse isso publicamente, pegar o seu patrimônio pessoal, a sua vida, e colocar a serviço
do senhor Jair Messias Bolsonaro, que eu conhecia, é coerente com a história dele de defesa da ditadura, apologia aos torturadores, isso era público, né? Hoje ele deve concordar que eu ali estava sendo o melhor dos conselheiros que ele poderia ter ouvido naquele momento. E nós passamos a sofrer um processo das milícias virtuais, de ataque à minha família, de ataque à minha advocacia, de distorção do meu trabalho, da minha esposa. Por incrível que pareça, eu tenho uma filha que canta, né? Que queria fazer uma peça para crianças sobre Chico Buarque. Carol, Chico Buarque para criança, uma coisa revolucionária, comunista profunda, né? Comunismo em estado bruto. Ela conseguiu apenas inscrever a Lei Rouanet, nunca pedimos, não houve captação, pois eu, essa semana, sofri um novo ataque das milícias, dizendo que minha família se beneficiou de tantos R$1.000, minha filha de 12 anos de idade se beneficiou desse dinheiro. Então, assim, a covardia dos nossos adversários, são covardes, não possuem a base ética que nós construímos a nossa militância, não possuem a nossa tolerância natural com a divergência, mesmo entre nós, e vão ter nos próximos anos um momento que estão jogando seu destino, bafejados, e aí eu vou concluir, por um momento de crise profunda que sempre ajudou o autoritarismo. A fome e a crise é um elemento autoritário, né? E o governo hoje, pode realizar uma profecia autorrealizável, né? Autoimplementável, na medida que se omitir no auxílio aos mais pobres, na medida que se omitir, que deixar a situação da pandemia sair de controle, como está fazendo. Ontem morreram 1.177 brasileiros, o presidente estava almoçando com o presidente do Vasco e do Flamengo para tratar da volta do Cariocão sem ministro da Saúde. Entregou o Ministério da Saúde a um grupo de militares, tomara que cuidem melhor da logística, porque o Ministério estava absolutamente desencaminhado, parado nos últimos 2 meses, e esse presidente, à noite, ainda fez uma brincadeira nas redes sociais, ou seja, o discurso da morte. Nós representamos, por obrigação, o discurso da vida. Desculpe se eu ultrapassei um pouco do tempo, ainda tenho tempo, Ian? Exato. Como Carol não usou completamente, pode usar mais uns 2 minutos, fica à vontade. Eu aqui estou lutando para ter síntese, mas olha só. E aí termino falando da Covid. Então, nesse quadro todo, nós buscamos, nesses últimos meses, primeiro, garantir o exercício profissional dentro do possível da advocacia, somos o único conselho profissional que conseguiu suspender a cobrança de anuidades, obrigações mensais. Estamos tentando viabilizar instrumentos tecnológicos, como o escritório virtual, que a gente está discutindo com o CNJ, plataformas de negociação de conciliação, porque há uma tendência de 30 milhões de processos nos próximos meses, ou seja, estamos tratando 90% do nosso tempo da advocacia e também estamos fazendo esse enfrentamento, principalmente no Supremo Tribunal. Vou aqui apenas enumerar 3 vitórias da ordem ainda na pandemia, que foi essa decisão que eu já citei, da lei do acesso aos dados, né, dos telefônicos dos brasileiros, a decisão que garantiu garantiu a lei de acesso à informação, que o governo, usando esse momento, tenta fazer restrição de garantias, ou seja, tenta implementar aos poucos o seu projeto autoritário, e a mais importante, que foi a ação que obriga o presidente da República a seguir as determinações médicas, técnicas, e também a socorrer os mais pobres, as as pequenas empresas, e também no bojo dessa ação da ordem, que teve eliminada e ferida pelo Alexandre Moraes, depois confirmada no plenário por 10-1, nós conquistamos a competência concorrente dos estados, fundamental para tentar mitigar um pouco essa crise que o governo impõe ao país. Então, a ordem segue serena, segue atenta. Eu quero agradecer a BJD pelo apoio nesse processo difícil que vivemos nesse ano e dizer, para terminar de lado, e positivamente, quer dizer, no mundo todo agora vai haver um divisor de águas, né? Não é possível que esse modelo, e nós somos um país periférico por natureza, né? A nossa elite ela resiste só ao que é bom historicamente, né? A penúltima a sair da escravidão,
Mas eu vou citar isso 1 milhão de vezes, porque isso é importante que cada brasileiro compreenda. Então, no país com a segunda maior concentração de renda do mundo, que só briga com o Emirado, né, onde a propriedade privada é do Emir, os meios de produção são do Emir, neste país, esse embate do Sistema Único de Saúde, como disse o César, o embate dos direitos sociais, o fim desse discurso ilegítimo, canalha, do fim da justiça do trabalho, do fim da possibilidade dos trabalhadores se organizarem sindicalmente, porque estava se destruindo o modelo sindical, os sindicatos no Brasil. Então, esse modelo de barbárie que estava implementado rapidamente vai ter um momento de teste, né? Um momento de teste onde aqueles do campo progressista, que tem a história que todos nós temos, tem que estar muito abertos à coletividade, à conversa, à ação conjunta, né, a capacidade de superarmos dificuldades, porque há muito a defender ao Estado democrático, às liberdades que nós precisamos defender juntos. Obrigada, presidente. Agora nós vamos passar para outra etapa, nova etapa, que é a etapa das perguntas. E já tem muitas perguntas, né? Nosso querido Aldo Arantes, né, também é integrante da ABJD, da Executiva, fundador junto com a gente, está perguntando aqui. Eu vou fazer uma triagem, e acho que, enfim, esse primeiro debate já se falou muito sobre as perguntas, os próprios assuntos das perguntas. Mas tem assim, Aldo pergunta qual a posição em relação ao impeachment, a posição de vocês. Já eu falo sobre a ordem de resposta. Também pergunta qual a posição dos debatedores sobre a importância da frente única em defesa da vida, em defesa da democracia e da Constituição. E outras perguntas que tem aqui, por exemplo, da Cris, que se acredita que possa haver perigo nessa onda de autoritarismo, que é aí onde eu comento que vocês já falaram muito sobre o assunto, né? Pode haver perigo nessa onda de autoritarismo do nosso presidente, com esses cargos cheios de militares. E outra da Nelly, que fala, preciso que vocês falem sobre o assassinato de João Pedro, em São Gonçalo, do menino João Pedro. Então, a ordem está aqui agora, César, Felipe e Carol. Eu só queria complementar, Felipe, na sua fala, e trazer um pouquinho da de César, para, enfim, incrementar aqui o debate, que eu acho interessante fazer e falar sobre isso. César comentou sobre os ataques, e você fala sobre os ataques à sua família, mas César comenta antes que a ordem sempre viveu assim, em governos autoritários, em governos que querem ser autoritários, porque a ordem é a única, talvez a única, que tenha essa força para falar em nome das pessoas. Então, eu acho que esses ataques é a ordem, apesar de ser direcionado, muitos claramente direcionado a você, mas é a própria ordem. Então, quando eu comento com os colegas, por exemplo, que eu faço parte do Conselho Estadual aqui, quando a gente comenta muito sobre nesses momentos de ataques à sua pessoa, eu sempre comento, distinga, separe, porque realmente o que quer ser, o ponto para ser atingido aí, de fato, é a ordem, né? Por conta da força que a ordem tem para não aceitar tudo isso, a força que a ordem tem para ir buscar o que a sociedade realmente precisa e pensar no coletivo. Então, queria fazer esse adendo, e as perguntas vou só voltar aqui. César, Felipe e Carol. Então, as perguntas sobre o autoritarismo desse governo, por ter colocado no Ministério da Saúde militares para os cargos no Ministério da Saúde. A outra pergunta, que as duas perguntas de Aldo Arantes sobre o impeachment, a posição de vocês em relação ao impeachment, e sobre a frente única em defesa da vida e da democracia, e sobre o menino João Pedro, né, esse último acontecimento triste, que é a nossa pandemia diária, né? Então é isso. César, com a palavra. Temos que lembrar um pouco sempre a história. Quando Hitler ainda era candidato, ele dizia sem nenhum disfarce, e Goebbels tem textos públicos nesse sentido, de que ia usar a democracia para destruir a própria democracia. E faz, desde o início do seu governo, embora eleito democraticamente pelos alemães e alemãs, de que
era preciso destruir todas as bases democráticas, primeiro atacando os comunistas, depois atacando os judeus, quem era contra, e a história conheceu, finalmente, o que era, de trás de tudo que ele falava. Aí Felipe também coloca muito bem, o Bolsonaro não disfarça o que ele pensa, como Hitler também não dispensava, vou matar os comunistas, vou matar os tudo, vou matar, vou destruir, e destruiu. Então, diante de alguém que se assume antidemocrático, que agride e propõe a exterminação de índios, negros, e aí exemplo do último assassinato agora do menino lá no Rio de Janeiro, que é a repetição de outros assassinatos, quando ele se ataca as mulheres, ataca as universidades, o saber, os artistas, ataca os trabalhadores, o movimento sindical, essa linha de constante de ataque e destruição daqueles que são defensores de direitos. O Felipe foi um dos exemplos, como vários estão sendo atacados o tempo todo, porque há uma rede oficial a partir do gabinete do ódio, de difusão de mentiras. Aliás, é o único caso, um dos poucos casos da história do mundo que o presidente da República tem bloqueado suas redes sociais exatamente porque praticava fake news, sabendo que era fake news. Então, você está diante de alguém que, na minha compreensão, irracional, porque não defende a pessoa humana e nem a democracia, mas faz isso acentuadamente, convocando pessoas às ruas para que destruam a democracia. A primeira solução para isso, não só do enfrentamento, é buscar a unidade dos democráticos. Nós temos que unir forças contra ele, unir forças, não apenas quem pensa como eu penso ideologicamente, mas as pessoas que pensam como eu penso na defesa da democracia e dos direitos fundamentais. Então, esse é um momento de muita importância e de muita unidade. E tenho percebido muito isso, e o último ato da Rede de Proteção à Vida, que une OAB, CNBB e diversas CBJP, a BJD, várias associações que, de fato, têm buscado a unidade. Acho que é um momento de resistência e unidade para a ação. E esse é um momento que a história já nos ensina que quando nós não nos unimos, e na Alemanha foi exemplo disso, favoreceu o nazismo. Também foi exemplo da Itália. Então, acho que devemos efetivamente nos unir. E a Rede de Proteção à Vida, não só a vida da democracia, mas a vida da pessoa humana. As mulheres vítimas de violência, o feminicídio tinha crescido, e agora as mulheres em casa, ainda submetida ao trabalho semi-escravo, que é essa compreensão de que a mulher é propriedade do homem, aumentou-se a violência contra os negros, a violência contra as comunidades originárias, contra a violência que está se cometendo agora em relação às comunidades quilombolas, o exemplo típico do Maranhão. Quer dizer, as violências começam assumida como até política de Estado, o desmatamento da Amazônia, o descaso com os índios, que agora, as comunidades originárias, que também são vítimas da pandemia, a forma com que é tratada essas quase 18 mil mortes mais recente, e daí, e por quê? Então, é preciso mesmo que tenhamos essa rede de proteção à vida, a OAB tem encabeçado junto com a CNBB e várias entidades, e é preciso ter essa unidade muito grande. Quanto ao impeachment, a OAB ainda não se manifestou sobre essa matéria, vai ser pautada, claro que a OAB nunca deixará de pautar esses assuntos, faz parte da história da OAB, e como a OAB, eu tenho direito à voz, não tenho direito a voto, quando se manifestar, assim, eu farei no momento oportuno que essa matéria. Mas nos órgãos que eu participo, como a CBJP, que já tratou dessa matéria, e a BJD, eu tenho uma compreensão muito clara de que quem comete crimes, e crimes graves como estão sendo cometidos, crimes penais, crimes contra a democracia, crimes que se propagam através de redes de fake news, crimes que ameaçam de fato as nossas vidas, diante deles, nós não podemos dar um habeas corpus preventivo para que se continue a cometer crimes.
Os gestos do presidente plantonista, eles atraem crime de responsabilidade e crime comum, que tem duas vias de atuação, tanto o Supremo Tribunal Federal, que está apurando, já tem inquérito nesse sentido, como o impeachment. Como eu não sou favorável que um governante cometa crimes contra a humanidade, crimes de genocídio e crimes que atentam à democracia, acho que nós temos o dever de usarmos os instrumentos da democracia, não só na atuação criminal, garantindo o direito de defesa, evidentemente, as partes, o direito de defesa que sempre tem sido negado às comunidades mais necessitadas, e foi negado no passado, mas eu acho que nós temos o dever de buscar o afastamento do presidente da República. A CBJP já saiu com nota nesse sentido. Essa será a minha posição quando o tema for pautado na Ordem dos Advogados do Brasil, e mais ainda, acho que é autodefesa. Nós estamos pensando em autodefesa democrática, autodefesa pessoal, autodefesa da sociedade, afastar com muita urgência aquele que nos tem causado tanto mal. Então, quanto ao impeachment, acho que é um caminho, como é também a denúncia, a notícia, levar a notícia a crime no que se refere ao Supremo Tribunal Federal, que também poderá resultar da mesma forma, porque para apurar uma matéria criminal contra o presidente do mandato, teria que se afastar o presidente da República. Que, aliás, é correto, a democracia exige que a participação do parlamento, da sociedade, eu acho que esses instrumentos têm que ser feitos. O debate é se nesse clima que nós estamos vivendo, de pandemia, seria correto fazer agora ou não. Eu acho que a democracia e a vida pedem sempre urgência. Nós não temos que deixar para amanhã, quando a defesa da vida se impõe. Devemos cobrar, independentemente das ações de afastamento, posições atuais. E é nesse sentido que a OAB tem feito com várias ações judiciais e com denúncias públicas, como também feita a BJD, como tem feito a sociedade. Mas uma coisa não exclui a outra. O exigir providência imediata para que não tenha um dano imediato e o outro dano que é mais demorado, porque os processos de afastamento são mais... Força da democracia tem que ter um debate mais aprofundado, não podemos fazer do Brasil o que se fez no Paraguai, em que o instrumento de impeachment estava previsto na Constituição, a Câmara dos Deputados regulou pela manhã e o Senado afastou pela tarde o presidente Lugo. Claro que nós temos que respeitar toda a democracia, porque o presidente da República, no Brasil e na democracia, é eleito democraticamente. Então, nós temos que observar todos os instrumentos de democracia e todos os trâmites com as garantias do direito de defesa. Mas eu acho que essa é uma medida absolutamente necessária. Esse é um remédio amargo, mas é um remédio constitucional e democrático necessário. Agora, Felipe, com a palavra. As perguntas, acho que não preciso repetir, né, Felipe? Tranquilo? Não, se você puder, só para eu organizar, que quais são... Certo. O Aldo Arantes pergunta para vocês falarem sobre sobre o que vocês acham sobre uma frente única em defesa da vida, da democracia. Ele pede para vocês falarem sobre o assassinato do menino João Pedro. São essas perguntas, basicamente. Tá bom. Bem, vou também, 5 minutos, vou ser objetivo. Então, inicialmente vou responder ao meu querido Aldo, como eu não poderia deixar de fazer, mandando um beijo a ele, a Adelaide, todos na sua casa. Quero dizer Aldo, que eu tenho uma função difícil nisso, César já viveu essa função. A Ordem dos Advogados ela é muito heterogênea, né? Todos nós sabemos. Hoje somos mais de 1.267.000 advogados, né? Então, um número que por si só fala da complexidade que é
construir internamente um debate como esse, um debate que tem toda uma dose de ruptura, de dor, de sacrifício, de frustração, que nós já vivemos na nossa democracia nesse curto período pós-88 mais de uma vez. É sempre doloroso, é sempre problemático, sempre traz, ou pelo menos sempre trouxe no Brasil fenômenos que hoje não podem ser lidos, né? Às vezes esse tipo de processo, e ele precisa ser avaliado passo a passo, pode gerar mais autoritarismo, pode gerar mais perigo à democracia. Então é um processo político muito complexo. A ordem, então, tem uma obrigação, ela ocupa esse espaço de convergência, de defesa da democracia liberal mesmo, que é uma visão, concordo com a Carol, histórica da ordem, que é no campo da burguesia, é o papel que ela faz, digamos assim, com os seus princípios do direito social, com os seus princípios progressistas, pós-Estado Democrático de Direito, mas Sobral não era propriamente um progressista, era um homem conservador, boa parte das nossas lideranças históricas são democratas, né? Eu digo sempre isso. A ordem nunca colocou um grande jurista autoritário no seu panteão, né? No panteão que é construído pelas nossas falas. Sempre colocou aqueles que ficaram a favor da democracia, aqueles que foram contra o autoritarismo, pelas garantias das minorias. Então, é esse espaço que a ordem ocupa, e o lugar de protagonismo que ela ocupa, historicamente, seja pelo estatuto, pela jurisprudência, mas principalmente pela história institucional brasileira, obriga a ordem a ter muita responsabilidade, o que não significa que todos não tenham, mas porque o seu processo de debate seja um processo rico, amplo, né, capaz de fazer, dentro desse próprio processo, esse convencimento. Então, hoje, nós submetemos as denúncias do Sérgio Moro à Comissão de Estudos Constitucionais, ela está elaborando um parecer, garantida a defesa, oficiamos o presidente da República, oficiamos o Sérgio Moro, que se manifestou nos autos, reafirmando as denúncias graves de aparelhamento da Polícia Judiciária Federal. Nós vamos ter esse cuidado para que haja um processo maduro para ser submetido a quem de direito, né, que é o Conselho Federal decidir a posição da nossa entidade com os sábios conselhos dos nossos eternos presidentes. Então, esse encaminhamento. Eu vejo, Felipe, aqui vou me despir, porque estou entre amigos, do papel de presidente da ordem, por mais arriscado que seja. Vejo, e sou franco porque posso estar errado e ser convencido do contrário, vejo com muita dificuldade, por tudo que nós construímos nos últimos anos, por exemplo, de relação com o Congresso. Hoje a ordem tem 177 deputados na sua frente parlamentar, lá liderados pelo nosso querido Fábio Tradi. Esse processo de afastamento que a pandemia nos impõe, não tem Congresso reunido, as pessoas não estão em Brasília, não estão nas ruas, não podem manifestar o seu inconformismo, é um processo que impõe limitações a esse debate nesse momento. Então, coerentemente, eu tenho defendido que, em paralelo a esse amadurecimento, eu entendo ser coerente com esse pensamento, em paralelo à discussão, o amadurecimento do própria verificação do indício de crime de responsabilidade do presidente, que eu concordo com o César, há vários sinais de que ele pratica esses crimes e há muito pouco, aliás, vontade de escondê-los, né? O presidente vai a atos anti-autoritários, defende fechamento supremo, volto a dizer, nunca vai poder ser acusado de escamotear os seus objetivos, né? O presidente é extremamente coerente no seu atraso e no seu autoritarismo. Então, se esses atos e esses indícios de fato existem, nós, juridicamente, e aí precisamos dos progressistas, dos conservadores, precisamos que todos aqueles que, pela ótica jurídica, acreditam no Estado Democrático de Direito, possam enriquecer esse debate, enriquecer essas falas, que há uma disputa, né? Não tem jeito. Eu termino dizendo isso, quer dizer, chocado também com a morte do João Pedro, que é uma banalização da violência nas comunidades, dessa política de extermínio, de fascismo, que ela digamos assim, ela está se impondo no mundo, como eu citei o Boaventura na minha abertura, quer dizer, recrudescer a criminalização da pobreza, recrudescer
os controles sociais, os controles penitenciários. Quem de nós pensou? Hoje eu estou comemorando na minha página do Instagram, aliás, chocado que está pouco curtido. Aliás, se algum dos amigos me seguir no Instagram, porque é impressionante. Nós ontem conseguimos, quero aqui agradecer a sensibilidade do André Mendonça, ministro da Justiça. Nós oficiamos ao André, e dizendo que é um absurdo estarmos discutindo no meio da Covid colocar presos em contêineres. Uma discussão básica, elementar, civilizatória. Isso aí não pode ser chamado nem de progressista. Pois bem, isso é uma vitória nossa. O quadro é tão adverso que é uma vitória nossa que a gente tenha conseguido fazer essa política com o Ministério da Justiça. Encerro falando algo que foi perguntado sobre uma frente. Eu acredito, pela minha história de vida, que não há outro caminho que não seja a união dos democratas, conservadores, progressistas, em defesa do Estado Democrático de Direito. Acho que a Ordem tem contribuído com isso. O César me ajudou muito no início dessa caminhada. Nós realinhamos aí, nos aproximamos muito da CNBB, Comissão Arnes, SBPC. Eu integro diariamente um debate e eu encerro com uma notícia. Hoje eu submeti à Comissão Arnes e vou submeter às entidades que estão conosco pelo Pacto pela Vida, para que nós façamos do próximo mês o mês de um movimento chamado Juntos pela Democracia. Nós vamos precisar muito das associações. É um movimento sem donos, nenhum de nós vai ter a sua marca nesse movimento. Aquele que quiser, seja um jornal, seja uma associação, seja livremente aderir ao movimento Juntos pela Democracia, nós vamos fazer uma grande mobilização desses temas da defesa da democracia, tentando dar concretude, né, atendendo a juventude que às vezes não entende apenas a nota de repúdio, né, a juventude quer ato concreto e nós precisamos ganhar essa juventude para essa movimentação que vai se dar, obviamente, pelo único meio que nós temos hoje, prioritariamente pelas redes sociais. Então, nós vamos anunciar isso nas próximas semanas, está em debate com as entidades, eu estou aqui cometendo uma inconfidência, mas tenho certeza que isso vai ganhar as ruas e vai ganhar a nossa agenda dos próximos meses. Carol, fique à vontade, querida. Vamos lá. Primeiro de tudo, cumprimentar o Aldo, né? Nosso querido Aldo da BJD. A Aldo Arantes tem feito um trabalho fundamental. A DJC, da qual eu também sou membro, então quero cumprimentar também os membros e os integrantes da DJC pelo trabalho, e às vezes a gente consegue fazer coisas juntas, e isso sempre, junto com a BJD, isso é muito produtivo sempre. O Aldo tem trabalhado na Frente Única, um documento da Constituição, um documento signatário, então, obviamente, que eu apoio, e considero que esse é um dos caminhos, e já me alio um pouco ao que o Felipe falou por último aí, quer dizer, as pessoas têm uma demanda muito grande por ações concretas, uma crítica muito grande às notas e declarações sem ação concreta. Então, a OAB foi muito criticada por fazer muita nota, a BJD, então, não pode nem ouvir falar em nota, a gente fica até constrangido de propor nota, porque sabe que vai vir a criticar a nota, que, na verdade, antes de ser uma crítica à nota, no sentido do conteúdo, é uma crítica à inação ou à incapacidade que temos, no caso da BJD, às vezes, de fazer uma coisa maior do que uma pronúncia, do que uma denúncia, de que uma tomada de posição, eventualmente, num determinado tema ou assunto. Eu acho importante a nota, mas eu acho que também há uma ansiedade, uma demanda por uma demanda mais prática e de ações. Então, a Frente Única entra um pouco nesse sentido. A gente defende uma postura diante de uma coalizão de forças para algo, né? Eu acho que isso tem amadurecido. Eu acho que é um processo. Temos que tomar tanto a questão do impeachment, o Felipe está tentando entrar ali, mas eu acho que eu continuo, porque depois nós podemos, fica registrado, a gente pode voltar, né, para não atrasar a vida dos que estão nos seguindo. Então, mas eu estou te ouvindo. Tá, então a questão da Frente Única é nesse sentido, quer dizer, como é que a gente enfrenta, né, a questão do impeachment, como é que a gente enfrenta, porque até pouco tempo atrás, eu posso dizer pela observação do andamento e acúmulo dos partidos de esquerda, das frentes e movimentos sociais de amplo espectro, que alguns partidos, alguns entendimentos dentro da sociedade, numa certa oposição
ao que está acontecendo, chegavam ao fora Bolsonaro, mas como sair fora este que ocupa a presidência da República, tendo cometido um acúmulo de crimes de responsabilidade que, do ponto de vista jurídico, inequivocamente dariam respaldo a um processo de responsabilização, mas que não se sabe se é amadurecido o apoio político a esse julgamento, que é jurídico, mas também é político. Então tem toda uma construção, porque o que está em jogo, no fim das contas, é o mandato presidencial e, portanto, o voto popular, que por mais que tenhamos dúvidas sobre as eleições de 2018, no sentido, inclusive, eleitoral das fake news, utilização dos recursos como foram, mas ele foi eleito. Então, temos aí todo um cuidado e obviamente, que a OAB não pode ter outra postura que não é essa. Muito, muito cuidado com a posição que vai tomar pela representação de classe, que é o contrário do que houve no último apoio ao impeachment, que justamente a BJD comprou essa briga, não com a OAB, mas com aqueles que apoiavam o impeachment sem crime de responsabilidade. Quero frisar isso, que é muito importante. Hoje, para nós, da BJD, depois de muitas reuniões e acúmulo de muito tempo, a gente já veio debatendo isso, há um entendimento pró-processo de impeachment. Agora, a gente está respeitando também os acúmulos, nós estamos respeitando os acúmulos, que são acúmulos de entendimentos de frentes partidárias, de movimentos, porque nós somos uma entidade que ouve e que serve de respaldo a isso, porque não se trata apenas da classe de advogados, aqui é a diferença um pouco também da natureza dessa entidade. Nós somos respaldo de lutas, nós não podemos achar que nós vamos dar o caminho, e isso que eu acho muito importante, ontem na fala do Zaffaroni, que é um dos maiores juristas e que mais admiramos na área de direito criminal do mundo, América Latina, sem dúvida, e o juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ele fala que o jurista deve se abrir mais da pretensão de neutralidade em homenagem aos compromissos com a soberania popular. Ele só acredita numa transformação efetiva do direito, na reforma do judiciário, se nós pudermos ser capazes de criar formas jurídicas para um novo Estado, para um Estado providencial, novo, o que ele chama de neoprovidente, se a gente conseguiu vir às ruas. Então, no caso do impeachment não pode ser diferente, nós temos que ver o que os movimentos são capazes de acumular e decidir, o que os partidos são capazes de acumular e de decidir. Então, tanto a Frente Única serve para esse acúmulo. Agora, sem dúvida nenhuma, Felipe, os democratas têm que se unir, e essa situação, por quê? E aí a terceira pergunta do João Pedro, que eu me alio ao final da fala, já ligada à questão de um autoritarismo mais amplo. A questão do João Pedro é muito dura para nós, e eu quero colocar uma coisa muito complicada aqui, que é o governador Witzel, que, por um lado, é aquele que deu aso à questão dramática para quem é do direito internacional, humanitário que sou eu, do ataque à população civil através de helicópteros, atirando contra a população. Isso fere tudo na Convenção de Genebra, o direito humanitário, mas não só isso. É uma situação de repressão que o Estado já vinha adotando, e que o João Pedro, infelizmente, é mais uma dessas vítimas. É um menino, é uma criança, isso nos dói profundamente, as circunstâncias que aconteceram. Enfim, nós ficamos muito tristes ontem, todos. Eu acho que tem um mínimo de sensibilidade humana, além dos mais de 1.000 mortos, o João Pedro especialmente doeu em todos nós. Eu fiquei arrasada, nós ficamos todos aqui em casa muito tristes, e é essa dificuldade, porque esse governador que tem essa conduta em relação ao autoritarismo no uso da força, por outro lado, hoje tem um grau de racionalidade ao tratar do Covid-19, em comparação ao que nós temos no governo federal. E aqui é uma coisa terrível, porque nós temos que... e aí vamos separar, obviamente, não é uma coisa, outra coisa, mas é verdade que o governador do Rio de Janeiro, assim como o governador de São Paulo, assim como os governadores do consórcio do Nordeste, têm feito um trabalho que respeita os padrões de racionalidade de ciência. Então, e aí eu dou um salto aqui para a questão final, que me parece que é fundamental, que foi perguntado ao Felipe, que foi perguntado a todos nós, que é a questão de como nós estamos vendo o autoritarismo crescente e explícito, cada vez mais desavergonhado, para usar a palavra do mundo do trabalho, quando discute a questão do capitalismo.
Eu trabalhei muitos anos no Tribunal de El Salvador, que é um tribunal de guerra, da Guerra Civil de El Salvador. Foram as coisas mais tristes que eu já vi na vida. Nós éramos um conjunto de juízes de direitos humanos, etc. A gente ia lá para estudar e escutar os relatos das vítimas. O tribunal era formado de a forma do tribunal era diferente, a vítima no meio, e os julgadores, em tese, julgando as condutas do Estado nas laterais. Então, a vítima era totalmente centralizada. Me doeu muito uma fala de uma vítima de massacre, uma mãe, nesse caso já a avó, dizendo que, depois que ela contou as barbáries que foram perpetradas contra a sua comunidade e contra a sua filha grávida, indescritível. Ela disse, quando perguntamos o que ela esperava do Estado, que tipo de reforma ela esperava do Estado, e sobretudo do Estado militar, do poder militar. Sabe o que ela pediu? Que queria que os soldados trocassem as botas, as botinas. Ela queria que a cor da farda fosse de outra cor, e que a botina pudesse ser outro sapato, porque ela não podia mais, ela tremia quando ela via nas ruas a cor do uniforme e a botina. Você veja a simplicidade desta testemunha de massacre, desta avó, desta mãe que perdeu tudo ali, e ela pediu só isso, que ela queria que trocasse a roupa da farda, a cor da farda. E aí eu quero conectar com a fala desse ministro da Saúde interino, que falou com a comunidade internacional fardado na semana passada. Eu fui conferir agora para ver se era verdade, porque eu escutei essa notícia e vi a foto. A não ser que a foto não seja verdade, mas aparece aí nas grandes agências de notícia. Ele está fardado na comunicação virtual. Que mensagem estamos passando para o mundo? Vejamos o editorial do Le Monde, o que ele está dizendo a respeito do Brasil. Ele falou de autogolpe, da possibilidade de um futuro militarizado. Então, Felipe, você tem toda a razão, mais do que nunca, a questão da união pela democracia. Infelizmente, isso se impõe a qualquer debate de pensamento crítico e mesmo de reforma judiciária, porque nós não temos como fazer isso agora. Me perguntaram ontem lá na TVT, quando a gente fez um comentário que eu deveria falar da Lava Jato, da questão do ativismo do Alexandre de Moraes na decisão de conter ou não conter o diretor da Polícia Federal, toda essa questão que envolve propriamente a questão aí do ativismo e de um direito que vai além, de um judiciário que vai além do seu quadrado, digamos, dos seus poderes, das suas competências, para poder inferir-se em poderes e competências prerrogativas de outro poder. Mas o que nós temos agora é tão emergencial, é tão urgente, que se impõe cada vez mais a qualquer agenda, infelizmente, César. Acho que você lutou bravamente no seu mandato, César, quando era presidente da Ordem, pela revisão da lei de anistia. Nós não conseguimos fazer tudo. Nós fizemos muito, eu acho que as comissões da anistia, eu participei do Conselho da Comissão da Anistia, a Comissão da Verdade foi um grande avanço. Na OAB do Rio de Janeiro, nós fizemos um trabalho extraordinário com a Comissão da Verdade da OAB. Na época, acho que o Felipe era da CARG, se eu não me engano, nesse momento. E eu me lembro de ter participado também, uma professora da UFRJ, nós tivemos a felicidade de ter um grupo que se chamava Justiça Autoritária. E alguém perguntou, será que a gente põe um ponto de interrogação? Eu falei, não, põe um ponto de exclamação, porque durante a ditadura, sem dúvida nenhuma, inclusive a Justiça Civil, lembrem lá da questão da decretação da falência da Paner, para começo de conversa, que foi um dos casos que eu estudei com muita atenção. Mas hoje nós temos uma situação diferente. O que nos irmana nesse momento, em primeiro lugar, é a questão de parar, né? Democraticamente. Alguém me perguntou, tem alguma forma não democrática de acabar com... Não democrática não, mas que invente aí uma união entre... Não, peraí, dentro da democracia nós temos instrumentos de sobra aí para interromper essa insanidade com método, né? Essa perversidade, essa relação muito grave que está já resultando em número de mortos. Infelizmente, a gente tem que falar em números, mais de 1.000 pessoas por dia, por muito tempo. Se não tomarmos uma providência, teremos um Brasil muito mal visto, muito mal recebido. E só me lembro uma coisa, Iane, antes de terminar. Hoje, os Estados Unidos cogita, né, pelas mensagens que a gente recebe de fora, do Trump, etc., que talvez não seja o caso de manter os voos com o Brasil, porque, afinal de contas, aqui não se cuida direito do vírus, e aí as pessoas vão chegar contaminando os norte-americanos, uma hipocrisia danada, porque
lá também está se fazendo muito mal a sua lição de gestão da crise pandêmica. Mas é isso, né? Nós somos subalternos, somos capachos do quintal de alguém, de outro país, de interesses alheios, de guerras alheias, e, no entanto, eles nos menosprezam, nos humilham, quer dizer, nunca fomos tão humilhados como o povo brasileiro. Então, concordo com o Felipe, vamos aí em frente, conte, eu não posso falar pela BJD, mas com o meu apoio pessoal, e eu acho que isso será também muito bem visto dentro da nossa entidade. Carol, só para complementar, eu acho que realmente avaliar esse tempo é importante, mas a gente tem que estar sempre lembrando que a gente não sabe se vai existir um para se pensar nessa construção em relação ao impeachment, porque, eu digo um tempo melhor dentro, por exemplo, ter um ambiente político para isso, né? Porque a gente está vivendo um momento que a gente não sabe como vai findar, primeiro porque a gente não vê o melhor enfrentamento, né? Agora, eu estava na Espanha, né, você sabe, fazendo lá o mestrado, e quando começou em março, e fizemos desde o início um isolamento compulsório, março, abril, e a gente está vendo a Espanha tentar voltar à normalidade, tentar a reabertura, 2 meses, né? E uma perda muito grande, acredito que, óbvio que tem as questões do turismo interno, que é muito forte, para não comparar aqui o tamanho também do país, mas por falta desse enfrentamento correto aqui, a gente tá vivendo uma situação que a gente não sabe se vai achar o melhor momento em relação ao impeachment. Então, também isso tem que ser avaliado, porque eu acredito também que esse momento, quando a gente não se mexe, deixa também muito tranquilo, de certa forma tranquilo, o que ele faz, eu digo o que Bolsonaro faz, né, o que ele fala, e ele impõe o medo, e esse momento de caos, né, esse momento de caos, a gente sabe que é propício para essas políticas mais duras, né? Então, assim, tem vários estudos, vários filósofos que falam sobre isso. O que aconteceu no Chile foi nesse sentido, né? Tem a ativista, a jornalista, não, é Naomi Klein, né? Isso, Carol, me corrija se eu falei corretamente. Ela fala que o melhor momento é um momento realmente, um momento para se implantar políticas mais duras, um governo ditador, é um momento de crise, né? Que as pessoas estão abaladas, que as pessoas estão vivendo o pânico, e o governo produz esse tipo de pânico, quando também não enfrenta, quando fica nessa discussão com pessoas que estão tendo o enfrentamento e coloca a população nessa angústia e nesse desequilíbrio, assim como ele, assim, de certa forma, um aperreio, como a gente diz aqui em Pernambuco. Então, assim, esse momento eu penso que tem que ser bem avaliado, mas também tem que se pensar qual vai ser o melhor momento, porque talvez nós não chegue, talvez a gente não consiga chegar a esse melhor momento, tanto pela pandemia como pela abertura, pela facilidade, pela força que ele constrói, o presidente, diante de não ter movimento nesse sentido de barrar, enfim, defender a democracia mais fortemente nesse momento de agora. Então, veja o que está acontecendo agora com a Hungria, né? A Hungria, Orbán está governando por um decreto indefinido. Eu li agora recentemente na Folha que a União está falando em cortar repasses para a Hungria se essa situação lá permanecer. Então, talvez eu já ouvi também umas reportagens, o Orbán falar que vai retrair em relação a isso. Então, também é um momento que a gente se discute muito essa questão do isolamento, sobre sobre a questão dos direitos vilipendiados que as pessoas estão discutindo muito, e aí eu vejo que é uma ideia um pouco mais de um lado mais conservador, não entender a situação, porque é um momento que a gente precisa entender que o bem maior é a vida, então tem que realmente achar ajustes, e a ordem está sendo muito demandada nesse sentido. Veja aí, Felipe falou sobre as ações que tem feito nesse momento de pandemia, está tudo muito mais... um momento muito mais de cobrança, enfim. Mas eu fiz essa fala porque a gente precisa passar para as considerações finais por conta do tempo. Então, eu já me adiantei aqui um pouco, e aí eu vou deixar um pouquinho vocês só se despedirem do pessoal, das pessoas que estão nos assistindo. Queria dizer também, já dar o recado antes que esqueça, porque a Aldo aqui está me pedindo para lembrar que vai ter uma live. Deixa eu voltar aqui. Comunicado da realização de uma live com a ADJC, dia 27 de maio, a ADJC Felipe, né? Ele não coloca o horário,
mas mais na frente ele provavelmente vai ser divulgado melhor, mas ele está pedindo para fazer a lembrança aqui, dia 27, a DJC e Felipe, e lembrar para vocês, quem quiser conhecer melhor a BJD, a associação tem o Face, tem todas as redes sociais, tem um site com a opção de fazer a filiação, de se associar. A BJD hoje tem quase 2.000 filiados, tudo ok, digo filiados, fora os simpatizantes, digamos assim, mas enfim, é uma instituição, como vocês podem ver, uma instituição que está aí nos mesmos propósitos, nos propósitos, esses são os princípios. Carol, César, Felipe, fiquem à vontade. Quer dizer, muito à vontade não, uns 3 minutos. Iane, muito obrigada, é só mesmo para se despedir e para comentar que, de repente, fica para a gente pensar mais à frente, né? Nós poderíamos pensar, porque essa questão da pandemia vai levar bastante tempo, esse trabalho virtual nosso aqui, que é uma oportunidade que essa situação dramática nos oferece e que não deixa de ser produtivo, porque não sei se estaríamos uma oportunidade igual a essa, infelizmente, se não fosse essa situação. Mas que também acho que temos aí um papel importante na formação do nosso grupo, dos nossos jovens advogados, das pessoas, dos estudantes de direito, não só a respeito de questões técnicas do direito, porque isso também é importante sempre, mas a ordem já tem formas de fazer isso, a própria BJD tem alguns cursos, mas da gente pensar o Estado de Direito mesmo, o Estado democrático de direito, as lutas, as resistências, o papel do jurista, o papel do pensamento crítico. Acho que nós poderíamos nos articular e nos organizar um pouquinho melhor. A BJD tem um projeto nesse sentido, a gente poderia aproximar o que temos e tentar ampliar mais ainda com essas plataformas virtuais, porque a gente tem que chegar nos estudantes de direito, nós temos que ajudar a construir novamente o papel, né, das academias jurídicas que estão muito alheias a tudo isso, estão muito silenciadas, não, às vezes até por falta de oportunidade de dizer, de falar e de pensar junto, né? Então, acho que fica aqui um desafio para a gente pensar, daqui a pouco, mais adiante, vem uma ideia para poder unir um pouco os cursos de direito, alguns deles continuam virtualmente, conseguem continuar, as universidades federais estão com mais dificuldade de conseguir conduzir essa coisa das aulas virtuais, por razões que vocês podem imaginar, é difícil, mas, de qualquer forma, nós temos que também pensar o ambiente virtual como um ambiente de formação e de compromisso com a democracia. Obrigada, Iane, obrigada, BJD, obrigada, Felipe, obrigada, César, por esse excelente debate. César e Felipe. Também agradecendo mais uma vez o convite e a presença de que sempre aprendo, de Carol, Iane, Felipe com mais efetividade por conta das reuniões do Conselho Federal, agora, mais recentemente, do Colégio de Presidente. Agradecer a todos que participaram do debate, fazendo perguntas e também nos ajudando a raciocinar. Nós não temos dúvida nenhuma dos crimes que são cometidos, o extermínio que se assume das comunidades originárias, o extermínio que se faz das comunidades negras, quilombolas, a devastação da Amazônia, a entrega, a legislação que se quer regulamentar da grilagem, a destruição da educação. Nós não temos dúvida nenhuma dos crimes que estão acontecendo. O debate agora é o juízo de oportunidade. Qual o melhor momento para fazer isso? Qual é o melhor momento para nós impedirmos que esses crimes continuem sendo praticados? Nós temos que compreender que ninguém, qual que seja a autoridade, eleita ou não, nenhuma pessoa pode ter o habeas corpus preventivo para cometer crimes. Nós não podemos achar que cometer crimes é algo normal. A forma do combate, e aí eu concordo com as manifestações que foram feitas, precisamos de mais unidade, precisamos unir os democratas, independentemente da coloração ideológica, precisamos mesmo compreender a gravidade do problema, porque pode ser tarde demais. Se nós não compreendermos agora e reagirmos nesses momentos, fica a oportunidade de se mostrar. Victor Hugo dizia: nada como uma oportunidade cujo tempo chegou, que
Se nós não fizermos isso, não teremos tempo. Nós sabemos o que é uma ditadura militar, nós sabemos o que é viver sob censura, nós sabemos o que é viver sobre tortura, exílio forçado, desaparecimento de corpos. Então, nós sabemos isso e temos o dever de cidadão, o dever ético de reagir. E encerro pedindo que as pessoas fiquem em casa. Esse é o melhor gesto solidário que nós temos que fazer hoje. Nós temos que cuidar do outro e da outra. E a melhor forma que temos de cuidar do outro e da outra agora é ficar em casa, ainda que fiquemos tentados a reagir ao fascismo que está nas ruas. Obrigado. Querido Felipe, fique à vontade. Vocês vejam como é um desafio essa nova cultura aqui dos debates. Quebrou meu suporte aqui do telefone celular, eu estou agora segurando com a mão, mas o importante é que a gente possa concluir aqui o nosso debate da melhor forma. Acho que todos nós vamos ter que aprender muito. Hoje aqui já apanhei muito por conta da internet. Quero cumprimentar muito, Yane, você, obrigado pelo convite, em teu nome cumprimentar a todos da associação. Quero cumprimentar a Carol, agradecer o debate, né? Eu concordo com muito do que a Carol disse e acho essa ideia final, ela como professora, grande professora que é, essa ideia final de que nós precisamos ganhar as faculdades novamente para o debate do direito, para o transformador, porque nós estávamos vivendo um fenômeno terrível, e às vezes eu aceito muito convites de faculdade, de jovem, porque eu acho muito importante falar aos jovens. E assim, se chegava na faculdade, tinha estudante de direito contra a imparcialidade do juízo, estudante de direito que entende que não tem que ter direito do trabalho, estudante de direito que entende que a advocacia é um empecilho às suas visões, ou seja, o que aconteceu nas nossas faculdades precisa de nós um esforço pessoal, de militância, porque sem essa juventude, sem a esperança que a juventude sempre carregou nos processos políticos brasileiros, nós não temos como verdadeiramente a longo prazo reformar esse Estado, reformar e vencer essa luta que eu hoje não tenho qualquer dúvida é uma luta contra o fascismo. Né? Esse governo ele só tem como analogia para mim a República de Weimar, quer dizer, o processo que deu fim ao Kaiser gerou uma Constituição Democrática que foi utilizada pelos nazistas, como citado aqui pelo César, e eu quero agradecer demais ao César por tudo e por mais essa aula de hoje. Como disse o César, propiciou os nazistas as condições para solaparem a democracia e quase vencerem aí, com a sua visão autoritária, o mundo todo. Então, é gravíssimo, nós estamos diante de uma... Nós não temos escolha, a nossa escolha é natural, nós vamos resistir de forma dura, de forma firme, com inteligência, mas sabendo que é uma luta de longo prazo, isso não é uma corrida curta, estamos lutando contra ideias realmente que têm força na cultura brasileira. É impressionante você chegar numa faculdade de Direito e você encontrar estudante que idealiza a ditadura militar, desconhecendo tudo que aconteceu no Brasil, no seu processo histórico. Então, obrigado pelo convite, um beijo a todos, obrigado para aqueles que nos assistiram. Então, em nome da ABJD, eu também quero agradecer a todos vocês. Carol, muito obrigada. César, muito obrigada. Felipe, duplamente muito obrigada por este momento, também pela confiança lá na gestão, confiar em relação à minha pessoa, estar com você junto nessa caminhada, também nessa luta, né? ABJD, OAB, estamos juntos. Muito obrigada, bom dia a todos.